Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Como vocês estão, meus irmãos? Espero que todos estejam bem. Por aqui nós estamos bem também. Agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos estarmos juntos através da internet, através da tecnologia, das redes sociais. Deus tem sido bem presente conosco
Deus tem sido gracioso conosco por ter nos dado essa estrutura e o conhecimento, os irmãos que têm conhecimento nessas áreas, para que nós pudéssemos continuar, independente do que está acontecendo aí fora, continuar em contato com vocês. Eu queria hoje compartilhar um pedacinho da palavra de Deus. Nós estamos no nosso circuito bíblico. Eu vou ler um texto da semana passada, um texto que fala sobre entendimento, sobre sabedoria. E eu vou tentar tirar dele algumas lições para que a gente viva em paz em meio a esse tempo, a essa era em que estamos vivendo. Então, eu convido você a ler comigo Provérbios, capítulo 30, o livro de Provérbios, capítulo 30, do 1 em diante. Diz assim, como não é uma live, é gravado, você pode parar, achar o texto, voltar. Provérbios 30, ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Itiel a Ucal. Verso 2. Sou o mais tolo dos homens. Não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi a sabedoria nem o conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele, Deus, o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas eu peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e deixaria, e diria quem é o Senhor. Isso é um provérbio, e agora nós vamos ler o capítulo 1 de Provérbios para a gente entender o que é um provérbio, e aí sim trabalhar em cima desse provérbio aqui. Provérbio capítulo 1, então, primeiro capítulo do livro de Provérbios, diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles, os provérbios, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Sabedoria, entendimento. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, o livro de Provérbios foi escrito para que a gente tivesse condições de acessar a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é essa que a gente sabe que é Jesus Cristo, porque como o nosso circuito bíblico está nos ensinando esse ano, mostrando Jesus através de todos os livros da Bíblia, a gente vê que o Novo Testamento chama Jesus de a sabedoria de Deus, e o livro de Provérbios vai nos dar ferramentas, vai nos capacitar a viver essa sabedoria de Deus. Por isso, o Provérbios 30, que nós lemos, que é o texto de hoje, disse: Eu sou o mais tolo dos homens, eu não tenho entendimento de ser humano. Perceba o que ele diz aqui: eu não tenho entendimento de ser humano. Não aprendi a sabedoria do santo. Então, entendimento é coisa de homem, sabedoria é coisa de Deus. E mais à frente ele vai dizer: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Não acrescente as palavras dele, não acrescente nada às palavras dele. Do contrário, ele, Deus, o repreenderá e mostrará que você é um mentiroso. Entendimento é coisa de homem e sabedoria é coisa de Deus.
Como que a gente vai adquirir o entendimento? Somente tendo sabedoria. Sabedoria vem de Deus para nós e o entendimento você aplica na vida. E o livro de Provérbios é a sabedoria de Deus para que nós tenhamos entendimento diante das coisas. A Bíblia diz que o espiritual, né, o nascido de novo, o cristão, o texto diz que o espiritual discerne a bem todas as coisas, mas de ninguém é discernido. O que isso quer dizer? Que você conectado com Deus, você espiritual, você tem condições, ferramentas dentro de você, por causa do Espírito de Deus, para discernir, entender todas as coisas e saber viver em cada momento, saber como andar em cada terreno, saber como respirar em cada meio ambiente, entende? Deus, através da sabedoria dele, Jesus Cristo em você, ele te dá entendimento para você lidar com as áreas da vida. Por isso, eu não sei se você já viveu essa experiência. Às vezes você pode tomar uma atitude e você você realizar, você perceber que, nossa, eu não sabia que eu sabia isso. Eu não sabia que eu ia conseguir tomar uma decisão dessa. Eu não aprendi sobre isso, eu não estudei sobre isso e eu consegui tomar essa decisão. Por causa da sabedoria de Deus que te deu entendimento. Perceba, precisamos de duas coisas. Entendimento humano, sabedoria de Deus. A sabedoria guia o nosso entendimento. A palavra de Deus o tempo inteiro, ela vai nos ensinar a nós meditarmos nela. Deixa eu falar essa frase diferente. Deus vai o tempo todo nos ensinar, nos impelir, nos empurrar para que a gente medite nessa palavra. Porque essa palavra é conhecimento para nós e esse conhecimento nos capacitará para viver uma vida em meio ao caos em que estamos vivendo. Como viver nessa realidade, né? O que fazer? Muitas pessoas se perguntam como agir, o que eu devo fazer, eu saio ou não saio, eu compro isso ou não compro isso, eu vou no hospital ou não vou no hospital. Como ter paz em meio a tantas vozes? Como dormir sem saber se o vírus está no ar ou não está no ar? São perguntas que as pessoas lá fora, né, o que a gente chama de o mundo, né, eles não têm respostas. Mas nós temos resposta. De repente a gente não tem a resposta à pergunta, mas a gente tem a resposta ao clamor. Então as pessoas estão clamando por paz, No fundo é sempre um clamor por paz, mesmo que o clamor seja por papel higiênico. No fundo, é o que vai dar paz ao coração daquela pessoa que está desesperada, ela não tem esperança. Né? E quem tem a sabedoria do alto, ele é portador do entendimento para levar esperança àquela pessoa. Muitas vezes, você cristão, você transmite esperança, paz, calma, tranquilidade ao próximo, sem falar o nome Jesus. Por que é bom eu dizer isso? Porque muitas pessoas falam, mas eu não sei pregar, mas eu não falo de Jesus, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Mas você carrega dentro de você a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus vai te dar o entendimento para que você ajude aquela pessoa. Por isso nós estamos martelando o tempo inteiro falando sobre ir, né? Sobre servir, sobre acolher, sobre visitar, mesmo que não fisicamente, ligar, ir atrás, aconselhar. Sempre um movimento em direção ao próximo, porque você, capacitado por Deus, mesmo que você ache que você não está pregando o evangelho, talvez de fato você não esteja pregando o evangelho como a gente está acostumado a ver, mas você está vivendo Deus para aquela pessoa, né? Você está vivendo Jesus para aquela pessoa, por causa da sabedoria. Repito, ele diz, eu sou o mais tolo dos homens, eu não tenho entendimento, falando de coisas, eu não tenho entendimento de um ser humano, ponto. Fechou a frase. Aí ele vai abrir uma outra frase, eu não aprendi a sabedoria. Ele está falando uma outra coisa, eu não tenho conhecimento do santo. Aí ele vai fazer as perguntas,
Quem é esse santo? Quem subiu aos céus? Quem ajuntou os ventos? Quem embrulhou as águas? Quem deu limite à terra? Qual é o nome dele? Então, sabedoria é uma coisa que tem a ver com Deus. Note, Provérbios 2, vamos transitar um pouco pelo livro de Provérbios. Provérbios capítulo 2 diz assim. Provérbios 2, do 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o entendimento, perceba, se você clamar por entendimento, se você pedir entendimento e discernimento, e por discernimento gritar bem alto, ou seja, você vai diante de Deus e fala, Pai, eu quero entender, eu quero compreender o momento em que eu estou vivendo, eu quero saber ler os tempos, eu quero ter paz. Enfim, você vai gritar bem alto por discernimento. Se você procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. Note, se você buscar sabedoria como quem busca o ouro, você entenderá com a cabecinha humana o temor do Senhor. E mais à frente a Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. As coisas estão interligadas. É um movimento cíclico de você busca Deus, Deus se revela a você. Você busca Deus, Deus se revela a você. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Eu estou no verso 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Você quer ter conhecimento, se você quer ter discernimento, é daqui, da boca de Deus, a palavra de Deus está aqui. Deus escolheu se revelar ao ser humano através desse livro. É aqui que está o conhecimento. 7. Ele reserva a sensatez para o justo. Então, nesse momento, só os justos, só os que têm Deus que estão sensatos, são sensatos. Protege quem anda com integridade, pois guarda o caminho do justo e protege os seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. Você só vai entender se você buscar a Deus. Você só vai entender o que é justo, direito e certo se você buscar a Deus. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma, né? À nossa humanidade. De novo, 10. A sabedoria entrará em seu coração porque você buscou e o entendimento chegará à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Perceba, está tudo nesse livro. Deus nos ensinou a viver tempos difíceis. Pedro, mas daí não está falando de fome, de corona, de ficar trancado em casa, do quão difícil psicologicamente é ficar em casa. Não, aqui não está falando disso. Aqui está falando de muito mais do que isso. Está falando de todo um pacote de como você entender qual é o seu papel diante da situação em que você está vivendo. Para quem que você pergunta qual é o meu papel, o que eu devo fazer, eu vou, eu não vou, eu acelero ou eu freio? Você pergunta para Deus. Então, para que você entenda o seu próximo passo, você precisa ter sabedoria. E a sabedoria vem dele. E a sabedoria se transforma em entendimento humano. De novo, por isso é interessante a gente notar, a gente perceber aquele texto. O espiritual discerne a bem todas as coisas. É como se dissesse assim: o cristão lá, de fato, ele entende todas as coisas. Não é que você não tem resposta, ou não é que você tem a resposta, mas você entende o movimento de Deus. Porque se você entende o movimento de... É como um pai e um filho. O filho adolescente, ele não entende todas as decisões que o pai toma. Ele não tem ainda o cognitivo para entender por que o pai vendeu o carro, por que o pai fez aquilo outro. Mas ele se sente protegido pelo pai e ele embarca junto com o pai na missão que o pai está indo. Então ele não tem a resposta. Por que meu pai está fazendo isso? Eu não tenho a resposta. Mas eu entendo que é para o meu bem. Eu entendo o bem maior que o meu pai sempre me protegeu. Então, eu não tenho a resposta do porquê ele está fazendo isso, mas eu vou dormir tranquilo, porque é meu pai. Então, perceba isso, aplique isso à sua vida com relação a Deus. Não tenho a resposta
para perguntas específicas. Mas eu entendo que Deus está no controle, que a paz dele preenche os nossos corações, que o cristão de maneira nenhuma fica desesperado, porque tem a ver com esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo. Então, perceba, ele não está falando aqui especificamente sobre o coronavírus, ele está falando sobre a vida humana. Bom, então a gente leu sobre a sabedoria e o 5 do 30, né, que é o nosso texto base, é o Provérbios 30. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então, se você quer viver protegido, você descansa em Deus, você se refugia em Deus. Nada acrescente às palavras dele. Isso é importante para a gente, irmãos. Isso é uma exortação daqui da Bíblia. Não acrescente nada à palavra de Deus. Fique só com o que está escrito aqui. Não coloque coisas a mais e não tire coisas. Então não diga que Deus falou, que Deus não falou. Não diga que o coronavírus está profetizado não sei aonde, a não ser que você tenha muita certeza do que você está falando. Não, eu li aqui e, nossa, e é fato, eu fiz um estudo e isso aqui é o coronavírus. Então tá bom, aí eu vou sentar e vou estudar com você para você me ensinar. Porque toma cuidado, seja prudente. Tem muita coisa para ser descoberta na Bíblia? Claro que tem. E eu vou ficar muito feliz se a gente descobrir coisas juntos. Mas eu estou só te dizendo, tome cuidado. Não diga que Deus falou alguma coisa que Deus não falou. E além de não dizer, não aceite também. A gente recebe muita coisa pelas redes sociais. Então, não aceite qualquer coisa. Cheque com a Bíblia. Pega lá o texto que você recebeu naquela imagenzinha de bom dia. Deus ajuda quem cedo madruga. E nunca existiu esse versículo na Bíblia. Tem um monte de gente que acha que está na Bíblia esse texto. Então, checa com a Bíblia se a palavra que você está tomando como palavra de Deus, ela de fato foi dita por Deus. Bom, falamos da sabedoria. Não acrescente nada às palavras desse livro. Ele o repreenderá, Deus o repreenderá e tomará você como mentiroso. Agora vamos falar do entendimento e eu estou caminhando para o final. Então, Provérbios 3, olha que legal, a gente leu 1, o 2 e agora o Provérbios 3. No verso 1 também, Provérbios 3, ele vai dizer: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração, os meus mandamentos. Pois eles, os mandamentos, que é a Bíblia Sagrada, prolongarão a sua vida por muitos anos. Então, se você quer viver mais, guarde a Bíblia no seu coração. E eles, os mandamentos, lhe darão prosperidade e paz. Se você quer ter prosperidade e quer ter paz, o livro de Provérbios está te ensinando a guardar a palavra de Deus no seu coração. Ela vai te dar muitos anos de vida, vai te dar prosperidade e vai te dar paz. É o que todo ser humano quer. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os nas tábuas do seu coração. Então, só então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Perceba, calma. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai ter o favor de Deus na sua direção, você vai ter o favor dos homens e você vai ter uma boa reputação. Então, o contrário disso, se você não guarda, você não tem o favor de Deus, não tem o favor dos homens, não tem uma boa reputação. 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Olha que bonito. Gente, Pedro, mas você está falando o tempo inteiro de entendimento. Sim, o entendimento humano que vem da sabedoria de Deus. Aí Deus fala assim, confie no Senhor e não se apoie no seu entendimento. Porque você está apoiado aonde? Na sabedoria que vem dele. A sabedoria que vem dele vai te ensinar a viver a vida. E você vai se apoiar, como eu estou apoiado nesse banco, você vai se apoiar na sabedoria dele e não no que você acha. Não no seu entendimento, não no que eu recebi pelo WhatsApp. Eu sempre falo isso, porque o centro da vida cristã tem que ser a Bíblia. Então você vai apoiar a sua Bíblia aqui nesse lugar. Reconheça o Senhor. Vou ler o 5 de novo para ler na sequência. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Se tudo que você fizer
você reconhecer Deus naquele lugar, como que isso quer dizer? Pedro, na vida prática, como é isso? Quando acho que foi o apóstolo Paulo que falou, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa para a glória de Deus. Você traz Deus para a sua vida em todas as áreas da sua vida. Então, todos os caminhos por onde você vai entrar, todas as portas por onde você vai entrar. Você pergunta para Deus se você entra por aquela porta e você traz Deus junto com você. Olha que bonito. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele, o Senhor, endireitará. Então você vai entrar por um caminho todo torto, só que Deus vai endireitando o caminho para você andar em linha reta. Agora, se você confiar em seu próprio entendimento, você vai entrar por um caminho torto e vai continuar andando por um caminho torto. Se você confiar e descansar em Deus, Deus vai cuidar desse caminho torto. Nós estamos vivendo um momento de caminhos tortos, não é óbvio isso. A gente está vivendo um momento de dificuldade, um momento de porta fechada, um momento de eu não tenho saída. Mas eu digo para você, você tem saída, você tem um caminho. Existe uma luz que não está no fim do túnel, ela está com você, iluminando o túnel. Porque se você está trazendo Deus com você para o meio dessa situação do coronavírus, Ele vai endireitar os seus caminhos, irmãos. É o que a Bíblia está dizendo. É o que o livro de Provérbios está dizendo. Passe por esse momento apoiado na sabedoria de Deus. Passe por esse momento entendendo que Deus está no controle, entendendo humanamente. Pedro, como que eu entendo isso? Basta crer, isso é fé. Quando você se move sobre a palavra de Deus. Então você fala assim, eu não consigo enxergar Deus nessa situação, mas eu li na Bíblia que Deus controla todas as coisas. Logo, mesmo que eu não consiga enxergar, eu creio que Ele está controlando. E aí você descansa. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas eu estou falando que vai ser com paz, pelo menos. Não vai ser fácil, mas vai ser com esperança. E com paz, com esperança, o que é fácil, o que não é fácil, se torna pelo menos suportável. E é isso que Deus faz quando Ele diz: reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veredas são caminhos. Um recurso linguístico para não repetir duas vezes a mesma palavra. Então, reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele, o Senhor Deus, endireitará os seus caminhos. 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não se ache, não ache que você está por cima da situação. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Quer evitar o mal? Tema o Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que é ser sábio aos seus próprios olhos? Está todo mundo errado e eu estou certo. O mundo inteiro está dentro de casa, mas não, eu não vou sair porque eu tenho fé. Não, eu vou sair porque eu tenho fé, eu sou crente e nada vai me atingir. Irmão, prudência. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Beira o impossível, está todo mundo errado e só você está certo. Todos os grandes homens de Deus, a liderança da igreja brasileira, a liderança da igreja americana, falando: fique em casa, pessoal. Todo mundo, o mesmo discurso. Nós nunca fechamos a igreja. Muita decisão muito difícil, mas é prudente. Amor ao próximo. Isso que nós estamos fazendo. E aí a gente encontra alguns amigos que falam: não, isso não é assim não. Não sei se você tem amigos assim no WhatsApp, mas enfim. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ouça o outro. Ouça a Bíblia. Ouça os seus líderes. Ouça os homens que Deus está levantando. Isso lhe... Olha aqui. Meu Deus. 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Tema o Senhor, não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso lhe dará saúde. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre a Deus. Semeie, dizime. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Deus está trabalhando em prol da humanidade, irmão. Descansa que Deus sabe o que faz. Descansa que Ele está no controle. E por fim, último texto de hoje, 1 Pedro capítulo 3, verso 8.
terminar com esse texto. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Quanto ao mais, apóstolo Pedro falando, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal. Ceda a sua vez ao próximo. Você chegou no mercado e a pessoa está desesperada, quer arrumar uma briga com você, quer tirar sua pasta. Fala, passa, filho. Pode ir. Porque melhor do que você brigar e voltar para casa, né? Como é que fala? Bravo, e aí briga em casa também, porque já está por aqui. Não retribua o mal com o mal. Sejam misericordiosos e humildes. Isso. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário. Bendigam, né? Falem bem. Pois para isso vocês foram chamados. Você foi chamado para falar bem, não retribuir o mal com o mal, ser humilde, ser misericordioso, deixar o outro passar na frente. É isso, irmãos. Bem-vindo ao clube. Para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então você foi chamado para não retribuir mal com mal, abrir mão de você, deixa o próximo passar, mas aqui você recebe bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz, busque a paz, busque a paz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então o Senhor Deus está de olho nos justos. Nós lemos lá no capítulo 1 de Provérbios que os provérbios são para de alguma maneira nos ensinar sobre sabedoria, entendimento, justiça, juízo. E a gente leu que para que a gente entenda o momento em que nós estamos vivendo, para que a gente entenda o nosso papel, para que a gente entenda que nós estamos protegidos por Deus e que Ele tem um plano maior para além do meu dia a dia, Ele tem um plano maior. Para que a gente entenda tudo isso, a gente precisa ter sabedoria. E sabedoria não é uma coisa humana. Sabedoria é uma coisa que vem de Deus. O nome da sabedoria é Jesus Cristo. Por isso, quem teme a Deus é sábio. Por isso, quem teme a Deus não se preocupa com o dia de amanhã, descansa. Basta cada dia o seu mal. Não ande ansioso. Não anda, né? Quem teme a Deus não anda ansioso. Claro que, Pedro, será que é possível viver desse jeito que você está falando? É possível porque a Bíblia diz que sim. É difícil. Mas, sim, é difícil, mas é possível. Então, quando você encontra essa sabedoria, você descansa na palavra de Deus. Descansar na palavra de Deus é um outro jeito de falar que você tem fé. Então, se Deus está falando para você, cada dia tem o seu mal. Não se ponha a ira junto com o sol, deixa passar. Que a sua ira não vá até amanhã, né? Deixa passar ela hoje, do mesmo jeito que você vai dormir e acordar amanhã, que você acorde renovado. Não ande ansioso sobre o amanhã, porque Deus está cuidando. Descansa no hoje, descansa na palavra de Deus, descansa que você tem um Deus que cuida de você. Busque essa sabedoria, irmãos, em nome de Jesus. Que você encontre essa sabedoria aqui na Bíblia, que você ore por sabedoria, que você peça sabedoria, para que, baseado nessa sabedoria, alicerçado nessa sabedoria, você tenha entendimento para viver os dias que estamos vivendo. Amém? Vamos orar? Ora comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, que nos apresenta o Senhor, nos revela o Senhor. Obrigado porque temos condições de acessar a paz em meio a tantos problemas. Obrigado porque descansamos no Teu cuidado, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do Teu povo, da Tua igreja, que o Senhor cuida de nós mesmo nos hospitais, mesmo nos velórios. Eu sei disso, Pai, eu estou convicto de que o Senhor está cuidando de nós. Eu intercedo pela vida dos meus irmãos que estão assistindo. Eu peço que a paz de Jesus vá sobre cada um deles, Pai. Receba, irmãos, em nome de Jesus, a paz de Jesus Cristo. Que a paz de Jesus vá sobre todos os meus irmãos, Pai. E que nós consigamos chegar nesse lugar
de temer o Senhor, sermos sábios para entendermos o momento em que estamos vivendo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu abençoo a vida dos meus irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Até semana que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe.